Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática. Estou aqui esperando o pessoal que está chegando aos pouquinhos aí para assistir essa live de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho, deixa eu só fechar essa porta aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como estudar matemática, agora nesse momento de pandemia, mas também fora de pandemia. Eduarda falando oi aí, Diego, Raíta, muita gente participando. Então, qual que vai ser a nossa ideia? Eu deixei um tema um pouquinho mais livre, justamente para ver o que os alunos preferem. Se nesse momento é um conteúdo novo que a gente está precisando aprender, ou se a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre a matemática, sobre as técnicas de estudo de matemática, como estudar matemática mesmo. E esse tema é sempre o preferido, não tem jeito. Os alunos têm muita dificuldade, as pessoas têm muita dificuldade em matemática, isso é bastante comum. Não é uma dúvida só sua, qual é a melhor técnica, como eu não consigo. Hoje uma aluna colocou lá nos meus posts que ela deixou de estudar, que ela parou de estudar pela dificuldade que ela tinha em matemática. Isso parte meu coração, né? Então tem muitas coisas aí pra gente conversar, como que a gente vai aprender. É claro que não existe fórmula mágica, se existisse eu distribuía aí para todo mundo, acabava com esse pesadelo, mas eu garanto que quem seguir essas técnicas que eu vou falar agora vai ter um desenvolvimento, vai aprender matemática com mais facilidade. Matemática não é uma disciplina fácil, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então eu já vou começar aqui dando as primeiras dicas. Geralmente a gente tem dificuldade em matemática porque a gente tem a base fraca. Como assim, Eleonora? Lá no iniciozinho, lá quando você começou a aprender matemática, você já começa errado, você já não decora a tabuada, não é verdade? Você já não decora a tabuada, você já não aprende a dividir, somar, subtrair, beleza, multiplicar mais ou menos, dividir já era. Então a gente começa a ficar com pequenas deficiências. E é o que eu sempre falo com os meus alunos e eles estão aí para confirmar isso. A matemática ela não é difícil, ela é chata, ela é pegajosa. Se você não entende bem esse conteúdo aqui, ela é sequencial. Se você não entende bem um conteúdo, vai te atrapalhando a aprender outros conteúdos. Vai criando dificuldade para você aprender. No ensino médio, você precisa ver um assunto um pouquinho mais elaborado, mas você não sabe fazer operação com fração. Número com vírgula, vamos ser honestos. A gente não usa números decimais, a gente faz na calculadora, né? A gente vai tirando essas coisas e com o tempo a gente não consegue. E aí vira alunos. Tá com muita dificuldade em matemática, é muito ruim em matemática. Tem gente que fala assim, nossa, eu sou muito ruim, eu sou péssimo. Calma, você tem que voltar lá na sua base, tá? O que significa isso? Que você vai ter que decorar a tabuada? Também, você não vai ficar mais igual quando a gente é criança, que a gente está sendo ali alfabetizado, introduzido os números ali pra gente. Você não vai ficar repetindo, decorando, não tem necessidade disso. Porém, é fundamental que você retome algumas coisas. E aí, qual que vai ser a dica? Eleonora, você acha que eu devo voltar, pegar lá meus livros do 6º, 7º ano de matemática, 5ª, 6ª série para quem é mais antigo aí, e começar a estudar de novo? Eu não acho que você deve travar o seu estudo mais avançado e braço, um livro de matemática básica debaixo do braço. Travou em alguma coisa, fala assim, pô, não tô sabendo fazer essas continhas com fração. Para, estuda a fração, retoma o conteúdo. Depois você vai voltar para estudar alguma coisa, algum assunto, você não sabe tirar raiz quadrada, você sabe tirar raiz quadrada de números simples, né? Raiz quadrada de 16, 25, 100. Se aparecer um 324, você já não sabe mais. Para,
Veja lá, como tirar a raiz quadrada de um número maior, de um número natural. Faça essas pesquisas. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter, e que eu acho um dos mais importantes, é você voltar nisso, a todo momento voltar na matemática básica. Quando eu fui fazer faculdade de matemática, eu sou formada em matemática. Quando eu estava na faculdade, eu achando que fui fazer matemática, achando que eu era uma boa aluna, que eu ia tirar o curso de letra, de fácil assim, muitas vezes eu tinha que voltar lá nos meus livros do ensino médio e muitas vezes eu tive que voltar nos meus livros do ensino fundamental. Eu gostando de matemática, tendo aptidão, tendo facilidade, por muitas vezes eu tive que fazer esse retorno, eu tive que voltar lá no início, ver o que era, para conseguir avançar com uma matemática mais avançada. Isso é normal. Dificilmente, eu gosto muito de fazer algumas comparações. A pessoa te ensinou uma vez e você aprendeu. Raras pessoas têm essas habilidades para qualquer coisa, nem estou falando de matemática. Por exemplo, ensinar uma criança a amarrar o cadarço, amarrar ali o tênis. Gente, tem que ensinar 1, 2, 3, 4, não sei quantas vezes, até que um belo dia a criança consegue amarrar sozinha. Matemática é do mesmo jeito. Tem pessoas que vão aprender estudando 1, 2 vezes, tem pessoas que têm que estudar 3, 4, 5, isso é normal. É a característica de cada pessoa. Não tem como eu falar assim, mas eu aprendi desse jeito e vai funcionar para você. Cada um tem o seu tempo. Mas aí, qual é a técnica que a gente faz se o nosso tempo é mais longo do que a média? É fazer exercícios, é estar sempre voltando, é fazer exercícios resolvidos. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, Leonora, eu tenho muita dificuldade em matemática, eu não aprendo matemática. Eu tô cansada de ouvir essa frase. Eu não aprendo. Tem gente que fala assim, mas eu sou muito burra. Usa essa expressão mesmo. Não é não, é a sua base que tá fraca. Você não consegue avançar porque você não sabe o básico. Então, a primeira coisa que você vai fazer é retomar as bases. Como que a gente retoma a base? Apareceu uma dificuldade, volta nela. Apareceu outra, volta nela. Aí você pode estar se falando, mas o meu só é dificuldade. Não tem problema, você vai vencer uma, vai vir outra. Mas aos poucos você vai pegando essas ideias e você vai aprendendo esse truque. Então essa é a primeira dica que eu te dou. Segunda técnica que eu acho muito importante e que muitas pessoas não percebem. Até perceber isso, ela já perdeu muito tempo. A maioria das disciplinas, quando a gente está ali no ensino fundamental, no ensino médio, a gente assiste a aula primeiro, história, geografia, biologia, essa técnica é ótima. Quando eu estudava essas disciplinas, eu procurava sempre aulas dos melhores professores que eu podia ter, depois pegava um livro para ler e depois eu ia fazer os exercícios. Aí eu estava em condições de fazer os exercícios. Na matemática, uma técnica que eu acho que funciona bem é você dar uma lida na teoria, é você resolver os exemplos, ver exemplos resolvidos, refazer, fazer exercício e depois voltar na teoria. É quase que um processo contrário. Não dá para ser um processo contrário porque você não vai adivinhar o que é o exercício, se você nunca viu um exercício resolvido. Mas para a gente resolver problemas na parte de matemática, e isso tem até um livro que fala sobre isso, ensina essas técnicas, a ideia é resolver exercícios semelhantes. Como assim, Eleonora? Estou estudando função quadrática. Função quadrática é um assunto super comum, super importante, se você estuda para Enem, para concurso público, concurso militar, para PISME, para qualquer coisa. Função quadrática é um assunto que cabe ali e eu particularmente não acho o assunto mais fácil da gente aprender. Eu não aprendi função quadrática com uma aulinha. Não funciona para mim. E quando eu estou dando essas aulas para os meus alunos, esse assunto rende, não é num dia só, não. Eu dou várias aulas, faço vários exercícios para que o aluno consiga entender. Qual é a minha sugestão, então, para o meu aluno? Assistiu uma aula de matemática, de um assunto qualquer, vou usar aqui a função quadrática, o professor vai resolver exercícios.
Essa é a ideia. Os exercícios que ele fez, não é exercício novo, é exercício pronto. Os exemplos que ele fez lá no quadro, na videoaula, que você copiou, que você fez as suas anotações, tenta resolver o próprio exemplo. Você vai ver que a gente é tão ruim que às vezes com o exemplo resolvido, a solução na sua frente, você não sabe resolver. Isso é comum, mas não que você é mais burro do que a média, não, tá? Isso é um assunto comum, é um hábito comum. Isso acontece comigo também. Eu falo assim, muita gente é assim, muita gente faz isso, é normal, não fica preocupado com isso. Qual que é a dica que eu te dou então? Veja problemas resolvidos. Ah, Leonor, eu tenho muita dificuldade em determinado assunto. Se você tá, agora não, né? Mas se você tem com aulas presenciais, assiste a aula, entende. Se você tem, agora nesse período que a gente está em casa, procura os exercícios de novo, procura no YouTube. Ah, você assistiu com um professor que você acha muito bom, mas você ainda não está seguro? Procura um segundo, um terceiro. Às vezes um professor fala uma coisinha diferente, usa uma expressão diferente, uma palavrinha, que pra você vai fazer todo sentido. Então já escolhe os professores que você fala assim, pô, a linguagem dessa pessoa aqui encaixa com a minha. Eu entendo bem o que ela fala, o jeito que ela fala. Então já pega essa parte, eu falo assim, já vou pegar essa dica aqui. Assista 1, 2, 3 vezes e faça os exemplos resolvidos. Conseguiu fazer os exercícios resolvidos, os exemplos resolvidos, que você pode ficar conferindo, consultando? Aí sim, aí você parte para exercícios novos. Procura exercício parecido também. É muito comum o aluno fazer assim, ó, o professor fez lá na sala um exemplo básico. Ah, fiz um exemplo básico, consegui fazer, beleza, entendi. Aí ele vai e pega um exercício muito difícil. Faz isso não, que você vai se frustrar e vai achar que você não está sabendo nada. Qual que é a ideia que eu te dou então? Fez os exemplos resolvidos e geralmente livros de matemática já vem organizado assim. Começa do mais bobinho, mais facinho, aquele bem banalzinho e os últimos são muito difíceis. Vai seguindo ali a ordem, tenha humildade. Isso é uma palavra muito importante para a gente aprender matemática. A gente tem que ser humilde, a gente tem que reconhecer que a gente tem dificuldade, que matemática vai apertar a gente em algum momento. Então começa devagarzinho. Vou começar com os exemplos resolvidos, com os exemplos mais simples, exercícios médios, para depois o cérebro for se acostumando com o assunto. Eu não tenho formação, nenhuma área de psicologia, psicopedagogia para afirmar isso. Mas de tudo que eu já estudei e de todas as coisas que eu vejo, que eu observo nos meus alunos e que funcionou para mim, eu falo assim que o nosso cérebro vai pegando no tranco, ele vai desenvolvendo aquele raciocínio e você vai aprendendo. Mais uma vez, eu gosto de fazer as comparações, é tipo algum jogo. Se você vai jogar um jogo que seja videogame, sei lá, qualquer jogo, você sempre começa nas fases, né? As primeiras fases são as mais facinhas, mais tranquilas, e vai aumentando aquela dificuldade. Nenhum jogo começa com uma fase difícil. Ela começa com uma fase mais simples, você nem morre, vai conseguindo progredir ali rápido e de repente você começa a agarrar. A ideia é mais ou menos essa. Então, primeira dica, sempre voltar na matemática básica. A matemática básica, ela chama matemática básica, mas de básica ela não tem nada. Eu acho a pior parte da matemática, as coisas mais difíceis que tem pra gente aprender. Depois que aprendeu, beleza. Mas são assuntos que a gente tem que estar sempre voltando. Se você tá há muito tempo sem estudar, você esquece. Se você não deu muita atenção pra isso na época da escola, você esquece também. Então tem que estar sempre voltando. Então, como que eu faço os exercícios? Faça exercícios simples primeiro, os básicos, os mais banaizinhos ali, os bem beabá, para você ir acostumando com o estilo de exercício. Muitas vezes tem isso. Provavelmente você já pensou nisso aqui. Professora, eu tenho facilidade com matemática, não tenho dificuldade com resolver, mas eu tenho dificuldade com interpretar. O que significa isso? O que é ter essa dificuldade de interpretação? A dificuldade de interpretação está exatamente aí. Você não criou uma base suficiente ali.
Por que que eu, lógico, né, gente, não vai comparar minha experiência com a de vocês, mas eu bato no olho no exercício, eu já sei se ele é de porcentagem, se ele é MMC, se ele é probabilidade, se ele é função, se ele é logaritmo. Por que que eu fiz isso? Porque eu já estudei muito e eu já vi resolver alguma vez. Começa a ficar automático. É claro que para um aluno de ensino médio, um aluno de concurso que não tem a intenção de ser professor de matemática, você não vai estudar a esse nível, não tem necessidade disso. Mas alguns assuntos você precisa estudar para isso. Na hora que você bate o olho, eu falo, vou voltar em função quadrática, eu falo com os meus alunos, se apareceu máximo e mínimo, você tem que relacionar isso com coordenadas do vértice, x do vértice e y do vértice. Esses gatilhos você precisa criar. Como que você cria isso? Fazendo exercícios. Qual que é a técnica para fazer exercícios? Começa do mais simples e vai para o mais avançado. Isso é muito importante. Se você consegue matemática. E aí eu vou voltar numa coisa que é muito importante. Eu, pelo menos para mim, enquanto assunto de ensino fundamental e ensino médio, tá? Que eu vou falar aqui. Eu li a teoria, mas o que fazia eu aprender de fato eram os exercícios. É como se eu fizesse o processo contrário. Primeiro eu fazia os exercícios e depois eu fazia os exercícios, li a teoria. Eu acho que isso funciona muito. Você precisa ler a teoria, ter noção do que está falando, ver os exemplos, faça exercícios e depois você vai ler o que ele quis dizer. Você fica assim, tá, aquela ideia, agora eu entendi. É exatamente isso que acontece com a matemática. Quando você lê a teoria, estuda a teoria e consegue entender bem aquilo ali, o seu problema está resolvido. Você entendeu a matemática, você entendeu aquele assunto que você se propôs. Pode deixar ele no cantinho, começar um assunto novo, tudo de novo. Essa vai ser a nossa ideia. Qual que é uma última dica que eu vou dar, assim, que é uma última dica? Fazer resumos. E quando eu falo fazer resumo, é fazer resumo, não é copiar o livro, não é copiar o canal, é fazer um resuminho mesmo. Eleonora, como assim fazer um resuminho mesmo? Você já assistiu a aula, você já fez os exercícios simples, os médios, tentou fazer os difíceis, porque tem uns que são realmente muito difíceis, voltou na teoria para entender, o momento agora é fazer um resumo. Não estude matemática sem ter um monte de rascunho do seu lado, pra você rabiscar. Você vai ver que tem hora que dá vontade de pegar a folha, rasgar, jogar no lixo, pegar o caderno e jogar pro alto, largar pra lá. Normal, isso é comum, acontece mesmo, tá? Qual que vai ser a sua ideia, então? Faça isso. Tenha o seu caderninho, o seu resumo ali. Depois que você fez todo o processo, começa a organizar o seu resumo. O que tem que ter no seu resumo? A teoria f de x igual a x quadrado mais bx. Quem são as coordenadas do vértice, quanto que é mínimo, quanto que é máximo, o que significa delta maior que zero, menor que zero, igual a zero. Resumido. É aqui, ó. Olha o meu resumo aqui. Não gastei a folha inteira, ó. Resumido. E coloco sempre uma questão fácil de resolver para eu lembrar a teoria. E aí, o que você vai fazer com isso? Estou estudando função quadrática, fiz o meu resumo, coloquei uma ou duas questõezinhas, 2 exemplos ali tranquilos, resolvidos, para eu consultar quando eu precisar. Guarda essa folhinha numa pasta de folhinhas, numa pasta de resumos. Eu faço isso até hoje. Guarda esse resuminho lá. Leonora, eu já faço tudo online agora. Beleza, tenha uma pastinha no seu computador, no seu desktop ali, com esses resuminhos. Por quê? Quando você precisar fazer a prova, se você está se preparando para um Enem, para um vestibular, para alguma prova, não dá tempo de rever a matéria. A verdade é essa. A gente custa dar conta de estudar todos os assuntos. Na maioria das vezes a gente não estuda tudo, alguma coisa fica para trás. E aí, qual é a dica que eu dou para você? Tenha essa pastinha de resumos. O que é essa pastinha de resumos? É o que você
vestibular, na minha época de concurso e tudo, eu fazia esses resumos, guardava na pastinha e depois na semana da prova eu ainda fazia o resumo do resumo para eu ir lendo dentro do carro antes da prova, ficava lá igual uma maluca lendo. Parece bobagem, mas isso faz muita diferença. Isso aconteceu comigo quando eu fiz vestibular. Na verdade, eu nem fiz vestibular tradicional, eu fiz o PISME. E tinha uns resumos e não deu tempo de eu estudar nem meus resumos todos. E eu lembro direitinho da prova de história do segundo ano do ensino médio. Quando eu tinha aquele monte de resumo, teve um deles que eu não estudei. Mas eu falei assim, vou jogar isso aqui tudo nos meus resumos. Joguei dentro da bolsa e indo para a faculdade fazer a prova era na faculdade. Desci do carro, sentei lá e fui esperar o meu tempo de prova. Eu sou muito ansiosa, se a prova é marcada para 2h da tarde, meio-dia, eu já estava lá prontinha, esperando. O que eu fiz? Comecei a ler aquele resumo e li aquele que não tinha dado tempo. Foi uma leitura mesmo, tipo, o resumo devia ter umas 10, 15 linhas no máximo. Foi a questão da minha prova aberta. E eu fechei a minha prova aberta daquele ano. Ou seja, aquele resumo me salvou. Foi um assunto que eu nem tinha dado muita importância durante o ano. Eu fiz aquele resumo ali por desencargo de consciência. Era uma coisa que eu não estava postando, mas aquele resumo me salvou. Então, faça essas coisas. Se eu tivesse estudado aquilo ali há um mês atrás, eu não ia lembrar com a riqueza de detalhes que eu lembrei o suficiente para gabaritar aquela prova. Então, grave isso, que isso é muito importante. Então, essas são as minhas dicas principais. Eu tenho, e aí eu já liberei aí, tem alguns vídeos gratuitos, bastante vídeo até, que eu chamo de matemática, esperança já de aprender matemática, porque tem muita gente que perdeu a esperança de aprender matemática. Então eu fiz uma série de vídeos, eu convido você a participar, a assistir, tanto aqui no meu Instagram, quanto no meu canal no YouTube, sobre esses vídeos. E eu tenho também um cursinho de matemática básica, que é bem bacana, que se você perdeu o fio da meada da matemática, vai te ajudar muito, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Eu vou fazer agora, vou tentar responder algumas questões que os meus alunos me enviaram ontem, pra gente responder aqui no Story. Então, vou tentar resumir um pouco, porque são várias questões, para não ficar muito repetitivo também. Mas uma aluna me falou assim, qual é a melhor forma de resolver uma questão de porcentagem? E aí, se eu for falar de porcentagem é um assunto que eu falo que está dentro da matemática básica. Mas para mim é um dos assuntos que me dá mais dor de cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque se você vai ler simplesmente a teoria de porcentagem, é um valor, uma fração com denominador 100. Então, por exemplo, se eu falo 15%, é 15 sobre 100. Aí o máximo que eles mexem ali na teoria é 15 sobre 100, que é a mesma coisa que você pode simplificar por 5, que vai ficar 3 sobre 20, que é a mesma coisa que 0,15. A teoria fala isso pra gente. A gente não tem uma teoria extensa. É isso. Aí parece uma coisa assim, acabou. A teoria dá a base pra gente entender isso. E aí vem umas questões que, meu filho, Deus me livre de dificuldade dessas questões. Eu falo assim que questões de porcentagem, quando o aluno fala assim, eu tenho uma questão de porcentagem aqui, dá até um calafriozinho. Porque pode ser uma questão super simples, mas pode ser uma questão muito difícil. E muito difícil para mim, que já estou enjoada de resolver questões de porcentagem. Tá? Então, qual que é a melhor dica, Eleonora, que tem? É voltar no que eu te falei. Pegar muitos exercícios resolvidos. Eu acho que porcentagem é um dos assuntos que mais tem essa, como que eu vou dizer, essa variedade de questões, essa quantidade de possibilidades de questões diferentes, de caminhos diferentes. Eu vou ser muito sincera, eu sou muito apegada a definições, eu sempre tento usar a porcentagem, o 10% como 10 sobre 100, que é a definição, e eu então, geralmente, as minhas primeiras tentativas, definição e regra de 3, montar lá, 100% está para tanto, X% está para o valor que ele me deu. Eu sempre tento montar. Eu acho que regra de 3 é um dos assuntos mais simples e mais fáceis da gente
aplicar nos problemas da matemática de uma forma geral. Então eu acho isso super importante, tá? Mas isso funciona sempre? Não funciona sempre. Eleonora, tem alguma técnica que funciona sempre? Não tem, tá? Qual que é a melhor técnica? A que vai funcionar mais? Ver tipos de exercícios resolvidos. E o seu cérebro vai aprendendo a associar. Provavelmente tem alguma explicação científica para isso que eu não tenho conhecimento suficiente para te fazer. Ele vai associando, vai ficando mais fácil. E você começa tipo, a acender luzinhas mesmo, né? Então isso é uma dúvida muito boa. Foi a Antônia que me perguntou. Isso é uma dúvida excelente. Porcentagem não é um assunto fácil. Muitas vezes a gente fala assim, porcentagem é básico. É básico quando a gente aprende lá no 4º, 5º ano. Aí Fora isso, porcentagem é um assunto que dá dor de cabeça, que rende muito, que encaixa em vários outros setores da matemática. Então, vale a pena vocês verem isso com carinho. Tá? Uma outra pergunta, eu não anotei o nome da aluna, então não vou saber responder. Ele me pergunta assim, deixa eu só responder uma pessoa que me perguntou aqui mesmo. A Dani Souza, professora ou Pouso Alegre. Depois você responde aí pra mim, Dani, por favor. O que é a ideia de raciocínio lógico? Raciocínio lógico é sempre bom a gente entender algumas coisas. O raciocínio lógico matemático é o que a gente chama de lógica matemática, é o estudo das proposições. Então a gente basicamente a gente tem o uso de conectivos, a gente tem o uso de quantificadores, e aí a gente tem uma criatividade imensa dos elaboradores de questões de concurso. Isso é o raciocínio lógico matemático, isso é a matemática. Porém, o que muitas bancas fazem, e aí as pessoas se confundem muito, coloca raciocínio lógico no edital, mas na hora que você vai ler, o nome lá tá, raciocínio lógico, é para educação infantil. Já respondo isso. Então, o que vai acontecer? Ele coloca como raciocínio lógico lá, mas ele coloca questões de matemática e questões de interpretação. Então, a gente tem uma variedade muito grande nos concursos de como que pode aparecer. Em geral, concurso para professor, cai matemática básica e não cai o raciocínio lógico o estudo das proposições. Isso não caía. De uns tempos para cá, o raciocínio lógico entrou na modinha. Então, é sempre bom ter um pé atrás com isso. Muitas vezes o aluno acha isso, que o raciocínio lógico é interpretação. Aí ele pensa assim, eu não era muito ruim de matemática e refiz alguns exercícios aqui, eu vou chegar lá e vou saber interpretar a questão. Não é isso, mas a gente sempre tem que estar de olho no edital. O que é estar de olho no edital? É analisar se o que o edital colocou lá, ele colocou o nome raciocínio lógico, mas colocou itens de matemática, e aí vai ser resolução de problema. Aí ele coloca assim, estruturas lógicas, lógica da argumentação, estudo das proposições, conectivos, tabela verdade. Se ele colocou isso, é a teoria da lógica matemática. Para professor é muito comum? Não é muito comum, mas eu já vi aparecer. Matemática básica para concurso para professores é muito comum? É raro o concurso que não tem, tá? Então sempre fica de olho nisso. Se você, Dani, estiver estudando para algum concurso específico, estiver esperando algum concurso específico e tiver o último edital, o edital antes de pandemia, alguma coisa, pode me mandar no privado que eu dou uma olhadinha para você, te oriento nesse sentido, tá? Então, essa é uma coisa super importante. Tem uma pergunta do chat aqui, ó. Tem uma pergunta do chat. O ano que vem pretendo cursar engenharia, mas tenho muita dificuldade em matemática. Gostaria de saber qual curso você me indicaria para fazer. Tem algum curso específico para eu estar me preparando? E olha só, veio uma pergunta do chat aqui. Wesley de São Paulo. Como? O nome? Wesley
de São Paulo. Wesley de São Paulo. Pretende fazer engenharia, mas matemática não é a preferida dele. Você resolver estudar a matemática básica, e é uma coisa meio bobinha, mas que faz muita diferença para você. É pegar livros lá do ensino fundamental, 6º, 7º ano, e pegando alguns detalhezinhos, tá? Isso eu acho muito importante. Para engenharia, a gente estuda muito álgebra. O que é álgebra? O que você tem que fortalecer para você? Estudo de função. Função, domínio, contradomínio, função afim, função quadrática. Renova isso. Logaritmos e exponenciais, dependendo da engenharia que você quer fazer, você vai precisar. E sabe aquela partezinha de matrizes e determinantes? Resolver sistema. Começa dos sistemas mais simples, resolver sistema, que é o que a gente chama de álgebra linear. Muito importante. Então, vai renovando, vai criando a sua base nisso. Renova bem ali, estuda polinômio, produto notável, que é uma matéria muito chatinha, que eu já te indico onde está. 8º e 9º ano do ensino fundamental. Se eu fosse você, começava por aí. 8º e 9º ano, para aprender a somar x com x, resolver produto notável, porque isso cai muito. Depois cai lá para o 1º ano do ensino médio. Geometria plana e analítica, dá uma caprichada, e também matrizes determinantes, tá? Dani, assim que sair seu edital, você pode mandar para mim que eu olho para você, tá? Ou se você tiver um edital do último concurso, manda para mim, que não costuma variar muito não, eu te dou uma orientada também. Então, não deixe de pegar essas partes, tá? Engenharia é mais voltado para essa área. É uma matemática pesadinha, mas cai no que eu comecei lá no início. A gente acha difícil porque a nossa base é fraca. Então, vai fortalecendo a sua base a partir daí. Eu tenho um curso sobre isso. Depois me chama ali no chat de novo, que a gente conversa sobre isso. Tá? Eu tenho um curso que eu acho que pode te ajudar bem. Voltando aqui às minhas perguntas. Não tem melhor horário, tá, gente? Eu acho que você tem que ir muito de acordo com o seu tipo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou a pessoa que... Eu não acordo muito cedo, mas eu acordo cedo e eu levanto e eu tenho que estudar de manhã. Tipo assim, acordei, tomei café, estudei... Eu consigo estudar uma quantidade de horas boas, almoço, consigo estudar mais um pouco. Mas é como se o meu limite fosse ali 5 horas da tarde. Quando dá esse horário, se eu tiver que aprender alguma coisa, é como se o meu cérebro tivesse cansado. Ele já não aprende mais. Essa ideia de virar a noite estudando, eu nunca consegui virar a noite estudando. O meu organismo não funciona desse jeito. O que eu fazia? Eu acordava cedo para estudar. Eu ia dormir, tipo, 10 horas da noite, acordava 4 horas da manhã para estudar o que eu precisava. Eu não conseguia virar a noite. Agora, a minha irmã, filha do mesmo pai, da mesma mãe, mais ou menos a mesma idade, ela tem um raciocínio diferente do meu. Ela prefere, tipo, dormir até meio-dia, levantar, fazer as coisinhas dela. A última coisa que ela vai fazer no dia é estudar. Aí ela pega ali das 5 horas. Eu não consigo padronizar isso. Qual que é a minha sugestão? Faça testes. Tenta... Você vai descobrir qual que é o seu melhor método. Faz uma semana tentando estudar de manhã cedo. Não deu certo? Faz uma semana tentando estudar à tarde. Não foi legal? Faz uma semana tentando estudar à noite. Algumas pessoas, você vai descobrir qual que funciona melhor para você. Eu tenho vários alunos que conseguem estudar bem à noite. Para mim isso não funciona. Se eu tiver que estudar à noite, eu não aprendo. É como se o meu cérebro estivesse cansado mesmo. Então faça esse teste. Vai se descobrindo mesmo. Não existe muito um padrão. O que eu te aconselho, assim, independente de qual é o seu é criar rotina. Não é nem aprender qualquer assunto, é qualquer coisa que a gente vai fazer. Muitas funções, eu não consigo fazer o que você fazia, estudar a manhã toda, almoçar, estudar à tarde. Realmente, quem trabalha não dá conta. Faça uma coisa possível para você, mas que você dê conta.
Eleonora, eu consigo estudar 1 hora por dia, é o que eu consigo encaixar. Mais do que isso eu não aguento. É muita coisa, eu tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar de filho, tenho que trabalhar. Estabeleça a rotina. Um horário que eu consigo fazer que seja 7 horas da manhã, enquanto ninguém acordou, 8 horas da noite. Estabeleça. Eu só consigo estudar 1 hora por dia? Estuda. Eleonora, eu só consigo estudar 3 vezes por semana. Eu trabalho com escala. Crie uma rotina, um horário de estudo, faça um cronograma. A gente menospreza essas coisas. Você não sabe a diferença que faz na sua vida você ter um cronograma. Você imprimir o edital da prova que você quer fazer e ir se organizando e ir checando mesmo. Primeiro assunto eu já estudei, o segundo eu já estudei, o terceiro eu já estudei. Você não sabe a diferença que isso faz para você. Isso dá muita diferença. Às vezes no início a gente fica perdido, fala assim, tem que estudar. Se organize. O planejamento é fundamental. Então, com o tempo, você vai descobrir o melhor assunto para você, o melhor horário para você. E aí você vai adequando a prática. Chama alguém para estudar com você. E quando eu falo chama alguém, nem é pagar um professor particular, não. É chamar alguém que tem mais ou menos o mesmo estilo que o seu. Eu sempre estudei com os amigos. Eu sempre gostei de matemática. Então, por conta disso, eu tinha mais facilidade que a maioria dos colegas que estudavam ali comigo. Mesmo assim, eu gostava de estudar com eles. Mesmo que às vezes dava aquela sensação de atraso, porque eu entendia, mas aí eu tinha que explicar para a amiga que estava estudando comigo. Mas isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sempre eu estudei em grupos, eu sempre estudei com os meus amigos, eu sempre tive o meu horário de estudar sozinha, porque eu funciono bem sozinha, mas eu sempre tive amigos para estudar comigo. Então a galera da minha faculdade estudava muito comigo, a gente estudava muito juntos. Eu tenho a minha dupla de faculdade assim, até hoje. Quando eu fui fazer mestrado, mesma coisa, eu estudava muita coisa sozinha, mas quando eu fiz mestrado, já existia o WhatsApp, porque na minha época não existia. E aí eu tinha os meus amigos, eu ficava ali, tem alguém para estudar com você. Isso te dá uma segurança e te ajuda a firmar o compromisso, te ajuda a criar a rotina. A gente sabia, por exemplo, que todo sábado à tarde a gente ia estudar na época da faculdade. Então eu tinha aquela obrigação de sair da minha casa, eu ia para casa da minha amiga. Sábado à tarde, todo sábado. Era o horário que a gente conseguia estudar. Isso fez muita diferença, tanto para mim quanto para os amigos que estudavam comigo. Então encaixa isso na sua rotina. Descola um amigo que tem mais ou menos seu perfil, não precisa ser nem mais inteligente, nem menos que você. Se puder pagar uma aula particular, é bacana, te ajuda muito. Eu falo que a aula particular é a mesma coisa que treinar com personal. Uma coisa é você treinar sozinho na academia, ou você treinar. Se você tiver um personal ali te ajudando, fica muito mais fácil, o seu resultado vem muito mais rápido. Então, se tiver oportunidade, faça. Se não, chame amigos. E mesmo se puder ter um professor particular, tem o seu amigo também. Não fica só contando com o professor, não. Você vai ver que isso faz muita diferença. Como ler a questão? Isso é muito comum, sumiu o nomezinho aqui pra mim já. Como ler a questão e saber qual parte da matemática aplicar. Isso é a parte mais difícil da matemática. Tá? Como que faz isso? Você tem que saber muitos conteúdos de matemática. Eu digo nem muitos, mas você pegar essas manhas. Nas minhas aulas eu dou muito esses truques. Se tem máximo e mínimo é função quadrática. Se perguntou quando que eles vão reencontrar, eu dou esses truquezinhos. É uma questão de MMC e MDC. Se está perguntando em relação à função quem faz papel de X, quem faz papel de Y. Você consegue aprender uns truques. Mas foi o que eu falei. Muitas vezes a gente acha que correlatos. O que significa ser um problema correlato? Eu já vi uma questão daquele tipo, com outros valores, outra historinha, mas você vai aprendendo isso. Eleonora, e como que eu aprendo isso? Fazendo questões, tá? E quando eu falo fazer questões, é pegar e falar assim, hoje vou aprender MDC, máximo divisor comum. Assiste as questões e você começa a enxergar
enxergar o padrão. Não sei te explicar porquê. Daqui meses você vai ver uma questão daquele tipo e vai falar assim, isso aqui faz parte do MDC. Aprendeu o assunto. E aí você vai fazendo isso. Mas a gente demora um pouco mesmo a pegar essa malícia comum, normal. Acontece com todo mundo. Mas você vai pegando aos pouquinhos, né? Se eu dou aula online, eu dou aula online. A Dani aqui tá perguntando. Eu tenho o meu canal no YouTube que eu disponibilizo vídeos todas as semanas. Eu dou aulas particulares online, mas tem bastante coisa bacana lá no YouTube e eu tenho alguns cursos online, tá? Também, dependendo do seu concurso, eu tenho um específico. Dependendo se você quer formar a sua base ali, eu tenho um curso que eu chamo de matemática básica, que é justamente para você nivelar ali. Eu falo que a gente vem desnivelado da matemática, do ensino fundamental ao nível médio. Então, para você dar aquele nivelamento, para você estar preparado para o concurso, eu tenho isso. Tô vendo várias pessoas aqui. Obrigado por estar interagindo aí. Gente de longe, eu sou Minas Gerais, tem umas pessoas aqui de longe de mim. Lá do Nordeste, Juazeiro do Norte, Ceará, adoro. Obrigada pelas pessoas que estão interagindo. Pode ir deixando dúvidas aí que eu vou ir respondendo, tá? Uma das alunas me perguntou se eu tenho curso problemático, porque dependendo da área, a estatística vai ter uma outra abordagem. Então, dependendo, a gente vem de uma propaganda enganosa, porque a estatística da matemática, a gente estuda teoria, tudo direitinho. Quem estuda estatística num curso de administração, vai estudar estatística com outro olhar. Quem estuda para a área da saúde, a estatística vai ter uma outra aplicabilidade. Então, é difícil a gente conseguir fazer um curso geral. A minha sugestão para quem está querendo um curso de estatística é tentar procurar dentro da área, ou se quiser pode postar aí para mim quem fez essa pergunta, tá aqui como curso de direito. Coloca para que você quer essa estatística e de repente eu consigo te ajudar ou pelo menos te orientar onde você vai achar esse material, quem dá aula disso de acordo com a sua necessidade. Eu não tenho curso de estatística justamente por causa disso, porque teria que ter um curso específico para saúde, específico mais para humanas, tem essas diferenças aí, e aí é um pouquinho mais difícil da gente aplicar tudo isso, pegar todas as áreas. Eu tenho 2 no momento, que é meu curso de raciocínio lógico para concursos, que é o raciocínio lógico matemático, não é interpretação de texto, eu gosto de frisar isso, que é um curso, gente, de 8 horas, que eu criei assim, com todo o amor que tem no meu coração, e que eu garanto que se você fizer esse curso de raciocínio lógico, você aprende e você está preparado para qualquer concurso. Eu fiz até um cronogramazinho lá que eu chamo de passo a passo para o sucesso, que é para o aluno que precisa estudar sozinho, que não tem uma pessoa para estudar, porque começa a funilar demais. Então tem o passo a passo para o sucesso, que eu vou falando assim, primeiro dia você estuda isso, no segundo dia isso, no terceiro. É um curso fantástico, que quem tiver oportunidade, quem tiver necessidade de aprender o curso de raciocínio lógico, eu super indico. A gente está até organizando umas promoçõezinhas aí para caber no bolso. Atenção para os meus alunos que não sabem nada de matemática, que é o que eu mais escuto. Professora, eu não sei nada, eu sou muito ruim, eu não tenho base, eu nunca aprendi, na escola eu era levado, não dei atenção e agora eu tô batendo cabeça. Isso é muito comum, vocês não sabem como eu escuto isso. Pensando nisso, eu fiz um curso de matemática básica. Eu chamo o meu curso de matemática básica de nivelamento. Na verdade, eu acho que ele deveria chamar isso. Por que eu chamo esse curso de nivelamento? Que é justamente... O celular tocando justo agora. Que é justamente pra gente recuperar as bases, recuperar a matemática. Então, são 2 cursos para quem vai fazer concurso. É um curso bacana. Entre em contato comigo, tira as dúvidas. Pode ser no direct, no Messenger, não tem problema nenhum. Que eu explico bem isso e que eu acho que são cursos com precinhos acessíveis, muito completos, que vão te dar uma base muito boa. E eu tenho uma característica que eu
gosto muito dos meus cursos, me gabando aqui nesse momento. Os meus cursos são enxutos. Como assim enxutos, Eleonora? Eu explico exatamente o que cai em prova. Eu não fico perdendo tempo ali. Você não vai ter uma quantidade de questões repetidas, iguais, que aí você vai olhar lá, o curso tem 100 horas de curso. E aí não dá tempo de você estudar isso. O meu curso de raciocínio lógico, por exemplo, tem 8 horas. Por que ele tem 8 horas? Em 8 horas você vai aprender? Lógico que não, porque eu vou te orientar a fazer os exercícios e tudo. Mas aquilo ali é o suficiente para você fazer qualquer prova. Você vai aprender de fato. Você não é um... A gente sabe que o tempo é sempre pega no nosso pé. Então, é um curso bem bacana, todos os dois. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha depois. Estão me perguntando aqui sobre o PISM. Eleonora, e o PISM? Como que vai ser o PISM? A gente está aguardando a resposta da Universidade Federal. Não tem como eu determinar como que vai ser o PISM. A gente tem algumas suspeitas. Eu já trabalho com o PISM há muitos anos. Eu fiz o FJF, entrei pelo PISM. O meu sistema de ingresso ele foi o PISM. Eu sou apaixonada pela ideia do PISM, pela UFJF, pela prova, pela probleminhas aí por conta da pandemia. Minha sugestão, não parem de estudar. Eu sei que tá super difícil estudar na pandemia, a concentração tá 0, a motivação tá -1, tá super difícil, mas a gente tá esperando isso. Eu já havia começado um curso lá em abril com os alunos que eu já venho trabalhando há algum tempo, alguns alunos que ingressaram aí, e a gente tem esse curso que eu trabalhava com ele de forma presencial. Devido à pandemia, a gente transformou num curso online. Tenho a expectativa de abrir uma outra turma, sim. Ainda não abri, justamente por causa dessa espera de edital, de posicionamento da UFJF. Mas se eu tiver que falar alguma coisa para vocês não desanimem, não desistam, não deixem de estudar. Uma hora essa data vai sair, uma hora isso vai aparecer pra gente, uma hora a gente precisa, a universidade vai se posicionar, essa pandemia vai passar e as coisas vão começar. Vai ser rápido, não vai dar tempo e vai ser aquela bagunça toda. Então a minha sugestão não deixe de estudar, porque na hora que vier, você vai ter que estar preparado. Tá? Tenho cursos para o PISM, estou montando um curso online, 100% online, e eu tenho um curso que é online, mas é ao vivo. Isso eu acho que faz muita diferença também. Vai do tanto que você consegue ser disciplinado, tanto que você consegue ser cobrado mesmo, tá? Eu vou ter esse modelo online, 100% online. O que significa isso? Aulas gravadas, específicas para o PISM, mas aula gravada, você vai assistir a aula pronta. E o método que eu trabalho atualmente é um método online, mas ao vivo, que os meus alunos perguntam, pode interagir, pode tirar dúvida, dar sugestão, reclamar, conversar. Então a gente tem novidades aí. Fica acompanhando que para setembro o meu objetivo é resolver algumas questões do PISM lá no meu canal no YouTube, gratuito, facinho para você aprender. Outra pergunta que veio, que eu adoro, que é o raciocínio lógico não tem lógica. Tem sim. Raciocínio lógico tem lógica sim, só que a lógica matemática é uma teoria matemática. A gente precisa aprender teoria para ter condições de fazer prova. O que acontece é que todo mundo acha que é raciocínio lógico interpretação. A nossa lógica natural do dia a dia. Não é. Se você aprende o raciocínio lógico matemático, foi o que eu falei pra você. Eu garanto que se você pegar sério pra estudar, em uma semana você aprende e você nunca mais erra nada. Então, isso é um curso que vale a pena estudar. Tô vendo aqui, ó, o Jean Kleber falando pra gente. Sofro nas divisões com vírgula e zero. Números decimais é pra fazer a gente sofrer mesmo, Jean. Infelizmente, tem vezes que até eu paro e penso no processo, porque é um enjoadinho mesmo. Mas eu tenho um videozinho desse lá no YouTube. O que eu te dou inventar alguns cálculos, assistir o vídeo primeiro para você entender o processo,
inventa alguns cálculos, faz as contas na calculadora para você conferir e vai treinando mesmo. Com o tempo isso vai ficando mais fácil. O igualar casas decimais ali vai ficando mais tranquilo para você. Cardoso Gomes perguntou qual o valor dos meus cursos e se tem um cupom de desconto. O valor dos meus 2 cursos é R$ 97. Uma parcelinha única de R$ 97, não é 97 mensais. O acesso dele é ilimitado. Eu costumo atualizar meu curso todos os anos, porque dá um pouquinho de diferença no sentido de questões de prova. Para hoje, a gente está com a intenção, vai valer aí um cupom de desconto, que é Live 20% de desconto na compra de qualquer curso. E eu trabalho também com o método de que o meu aluno, se ele comprou um curso meu e durante o prazo de 1 ano, né? Então ele comprou hoje, até o dia 26 de agosto de 2021. Se ele quiser comprar algum outro curso, ele tem 50% de desconto, tá? Eu vou deixar os links aqui, tudo, vou explicar direitinho como que tá funcionando esse cupom de desconto para vocês, porque se alguém estiver estudando, estiver precisando de curso, modéstia à parte, são 2 cursos preparados com muito carinho e que eu garanto que você aprende matemática e raciocínio lógico com eles, tá? Pediu aqui para mandar mesmo, pode deixar que eu vou mandar, Giana, não esqueço. Deixa eu só ver as dúvidas aqui. Professora, a senhora é muito atenciosa. Infelizmente, nem sempre eu consigo responder todos do jeito que eu deveria, mas eu realmente tenho paixão pelo que eu faço, gosto dos meus alunos, gosto de ajudar os meus alunos e sempre que for possível eu vou ajudar. Só lembrando aí, gente, o cupom é LIVE20 com 20% de desconto em qualquer curso. Se quiser comprar o segundo, 50% de desconto, tá? LIVE20, LIVE20, né? O LIVE 20. Vou deixar os links para quem quiser comprar aqui depois, logo na descrição. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Você é de Pernambuco. Eu adoro, sou apaixonada. Já fui algumas vezes pro Nordeste. Acho que em alguma outra vida aí eu fui nordestina. Se existir vida passada, com certeza eu fui nordestina em alguma vida passada. Voltei lá para fazer o mestrado, gosto muito da universidade, acho que vale a pena conhecer. Aqui deixa eu ver, só tentar responder. Dicas para estudar na pandemia. Isso está muito difícil, tá? Eu que adoro estudar, que adoro trabalhar, que gosto mesmo da educação, estou tendo dificuldades na pandemia. Imagina para quem não gosta, para quem não é do ramo. Mas qual que é a sugestão aí que eu falo para tudo? O que dá resultado pra gente é criar rotina. Você tem que ver a rotina que é possível para você, igual eu comentei, né? A minha rotina é acordar cedo e fazer as coisas. Não posso deixar pro final do dia uma rotina. Leonor, mas eu não tô conseguindo. Começa estudando 40 minutos por dia. Faça pequenas metas. Não faz uma meta muito grande. Fala assim, nossa, vou estudar o edital de auditor da Receita essa semana. Não faz semana, eu vou aprender porcentagem. Não vira a semana sem aprender porcentagem. Vou estudar até aprender porcentagem. Quando você começa com pequenas metas, é como se o cérebro fosse lá, pegando no tranco. Daqui a um tempo, muda. Eu vou ter que estudar português. Escolhe algum tema lá do português. Daqui a um tempo, uma semana para um assunto, você vai perceber que é pouco. Você encaixa 2 assuntos. Depois 3. Com o tempo você já voltou para sua rotina. Eu li uma pesquisa lá, vou eu falar as coisas sem fonte, mas eu vou falar aqui só para vocês verem. O nosso cérebro demora, em média, 3 meses para criar uma rotina, para se adaptar a alguma rotina. Então, se você vai fazer, eu gosto de comparar isso, que é sempre bom, fazer dieta. Você vai ficar ali no sacrifício 3 meses.
depois disso o seu corpo começa a se adaptar. Se você vai estudar matemática, você vai odiar matemática por 3 meses, você vai apanhar da matemática em média para os 3 meses, mas com o tempo, depois disso, você vai se acostumando e o seu corpo, seu organismo, seu cérebro começa a ficar mais treinado em relação a isso. Então, sempre faça isso, né? Faça metas. Aos pouquinhos você vai pegar essas ideias aí, né? Nossa, não queria dar aula disso, mas faz parte. A gente vai pegando essa ideia, tá? Vou falar aqui, gente, sobre o meu site. Algumas pessoas estão perguntando. www.eleonorazevedo.com.br. Tem erro não, é o meu nome, tá? E lá você vai conhecer meus cursos. Eu apresento os cursos, se você quiser conhecer os cursos que eu tenho, como que eu tô fazendo, para dar aquela pincelada ali, aqueles detalhezinhos, as lapidadas que precisava. Então ficou bem bacana. Outra pergunta que me fizeram aí é se vai ter o concurso da CEMIG. Eu acredito que passando esse período de isolamento, as coisas começando a estar em condições da aglomeraçãozinha mínima ali, esse concurso sai. A gente estava com 2 concursos aí, esperando aí, Cesama e Banco do Brasil. Esses 2 concursos já estavam certos. Aqui em Juiz de Fora, a gente já estava esperando por esses 2 concursos. Então, eu acredito que muito em breve esses concursos vão sair. Eu acho que é o tempo de normalizar tudo. Então, se preparem para isso. Uma outra dica que eu dou e que muitos alunos ignoram são os concursos de prefeitura. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero um concurso federal, que é o ideal mesmo, que são os melhores concursos que eu super aconselho, mas aí eles começam a ignorar os concursos de prefeitura, da cidade pequenininha ali de perto. Não faz isso não. Esses concursos são os melhores. A gente tem muito concurso bom. Eu falo assim que é um concurso escada. Você cria sua estabilidade, você se garante, você fica tranquilo para estudar para um concurso melhor. Então, fica de olho que eu imagino que as prefeituras, depois que passar essa pandemia, a gente vai se remodelar. A verdade é que nunca mais vai ser igualzinho essas bancas, essas prefeituras pequenas, vão ter que pôr gente para dentro. É profissional da saúde, é muita coisa que ficou, que a gente vai informatizar, né? Eu acho que a burocracia no papel vai diminuir para uma burocracia mais informatizada. Então vai sair muita vaga aí. Não vai esperando aquele salário de 30 mil que a gente queria ter, né? Com férias 3 vezes por ano, carga horária de 6 horas por semana. Não é isso que vai sair. Vai sair uns concursinhos bacaninhos aí, uns concursos menores, mas avalia, tipo, a carga horária é menor, o salário não é tão bacana, mas as condições são bacanas. Então fica sempre de olho nisso, não menospreze concursos de prefeitura, não menospreze concursos menores, porque eles trazem uma estabilidade bem bacana pra gente e o concurso sai rápido. Não dá tempo de você ficar se preparando para esses concursos. Então já começa a se preparar antes, tá? Já começa a se preparar. O concurso da PRF e da Polícia Civil, cai muita matemática? Cai, tá? Polícia Civil até que não tanto, mas cai o raciocínio lógico em geral. PRF aceita, é matemática. Pode se preparar bem matemática, que costuma cair matemática sim, tá? O GEA completou lá pra gente. 75% dos concursos do Brasil são de prefeitura. Pois é, e as pessoas não dão o devido valor, porque geralmente concurso federal é melhor, né? As condições são melhores. Sim, é lógico, se você tiver a oportunidade de fazer, o melhor é isso mesmo, fazer um federal. Mas os da prefeitura estão sempre aí, estão sempre pipocando e a gente perde. Pessoal, vim só para me despedir mesmo. Para os meus alunos que ficaram interessados nos cursos, o vídeo é o meu
site, me desconcentrei. O site é www. Não tava dando pra entrar, não. Tá. Vou falar sobre o site www.eleonorazevedo.com.br. Nesse site tem as informações sobre os meus cursos. Como eu havia dito, eu preparei 2 cursos para 2020, porque o meu objetivo era realmente fazer um curso atualizado, resumidinho, para que o aluno não perca tempo estudando. Então eu estou com esses 2 cursos lá. Em breve eu vou lançar também o curso para o PISM, mas estou aguardando esse feedback aí, esse posicionamento da universidade que tem um sistema bem bacana, tá? Eu vi aí que os meus alunos estavam assistindo e me falaram aqui que não viu a despedida. Eu estava respondendo as dúvidas de alguns alunos, mas cortou e eu acho que ficou com um delayzinho, vocês não assistiram o finalzinho. Eu estava falando sobre os concursos de prefeitura, sobre a importância de fazer esses concursos, né? Eu brinco assim, não é o sonho de vida de ninguém, mas está longe de ser um pesadelo. Então não deixe de se preparar, de estar sempre estudando. A minha dica é: estuda matemática, estuda português, estuda direito administrativo, aquelas noções básicas de administração. Fica com isso estudado, é como se estivesse ali na gavetinha. Porque quando sai um concurso público, o prazo é muito pequeno, tá? Os cursos do meu site são vitalícios, tá? O tempo é vitalício. Eu costumo atualizar os meus cursos a cada ano, e aí vocês têm direito à atualização. Então eu gosto de fazer assim, fica bem bacana, dá para assistir ali as aulas quantas vezes você julgar necessário, até mesmo a sua aprovação. Teve muitas perguntas sobre os cursos, então vou explicar um pouquinho melhor sobre eles. Eu tenho o curso de matemática básica. O que é curso de matemática básica? Fração, número com vírgula, resolver equação de primeiro grau, equação de segundo grau, sistemas, potências, raízes. São coisas que a gente já estudou, mas a gente não pratica e a gente acaba esquecendo. A verdade é essa: saiu da escola, esqueceu. Ou quem fez a escola ali no mais ou menos e ainda está no ensino médio, está muito agarrado com isso. Um público que eu estou tendo muito agora são de pais que precisam ajudar os filhos em casa e não lembra, que é comum, tá? Se eu ficar muito tempo sem estudar algum assunto da matemática, eu também começo a esquecer. Isso é o normal. Então eu tenho esse curso de matemática básica. O que tem nesse curso? Eu tenho teoria e exercícios. E aí eu peguei bem nessa pegada que eu comecei a falar do início da live. Fazer exemplos resolvidos, ver como que isso é resolvido, como que a gente faz para começar a criar aquela ideia de, na hora que você bater o olho na questão, você saber de que assunto é aquela questão. Então essa foi a ideia desse curso. Curso de matemática básica. Para que ele serve? Para te nivelar. Dica para você se você vai fazer um concurso de prefeitura. Se você vai fazer um concurso de prefeitura, esse curso de matemática básica é muito bom. Em geral, tem umas prefeituras malucas aí que escolhem as bancas totalmente fora da realidade e aí colocam uns assuntos que não são muito comuns. Mas, em geral, os concursos de prefeitura cobram matemática do ensino fundamental e a parte simples do ensino médio. Esse curso abrange isso, esse curso contempla isso. Então, eu falo assim, é um bom curso para você estar ali em nível, em condições de competir. Eu digo assim, condições de competir, porque quando a gente vai para matemática para prova, sem noção nenhuma de matemática, não sabendo nada, e aí de 10 questões você faz 2, você perdeu a briga, porque você tem que tirar uma nota muito alta nas outras disciplinas para você recuperar. Agora, se você faz ali 7, 8, dificilmente alguém te derruba. E eu falo isso
muito com os meus alunos. É melhor você ser 7, 8 em todas as provas, em português, matemática, raciocínio lógico, direito isso, direito aquilo. É melhor você ser 7, 8. Você tem mais chance de passar sendo nota 7, 8 em cada uma dessas disciplinas do que você ser muito bom em uma e fraquíssimo na outra. Isso não é estratégia. Tem muita gente que faz isso e se dá mal. Fala assim, mas eu sou muito bom em humanas e eu sou ruim em exatas. Que ótimo que você é bom em humanas. Isso te ajuda demais. Mas você não pode abandonar exatas. Você não pode colocar aquele personagem assim, eu sou o cara da humanas ou eu sou o cara da exatas e abandonar o resto. Não. Se você é bom de exatas, você vai perder um tempo estudando humanas, mas você precisa estudar. Se você tem, estude, isso é muito importante, tá? Então esse é um curso. O outro que é o meu xodozinho é o raciocínio lógico, tá? O que é o curso de raciocínio lógico? Para quem eu indico ele? Para concurseiros. Eu conheço muito e acho muito bacana os alunos que falam assim, eu sou concurseiro, eu vou fazer concurso até passar. Quando eu passar num mais ou menos, eu vou continuar estudando para passar num bacana. O meu objetivo é esse, não tem problema se eu vou em escadinha. Isso é ótimo. Esses alunos são muito bons e eles costumam passar rápido e subir a escadinha rápido. Tá? Rápido pra gente que tá de fora, porque eu sei que para quem estuda não é tão simples assim. Mas esse curso eu fiz pensando nessa galera. Na pessoa que nunca estudou raciocínio lógico, que foi fazer prova sem saber o que era raciocínio lógico, se deu mal na prova e precisa aprender do zero. Esse curso foi pensado nisso. Se você já assistiu alguma aula de lógica aí, em algum canal, de algum professor, já fez e não entendeu muito bem, não sabe o que é, esse curso serve para você também. E esse curso é muito teoria, exemplo, questão de concurso. Vamos para o próximo tópico? Teoria, exemplos resolvidos, questões de concurso. Eu não coloquei um exemplo que não tenha caído em um concurso público. Por quê? Porque eu fiz ele pensando no meu aluno de concurso público, o meu aluno concurseiro, minha aluna concurseira. Então eu fiz ele bem mastigadinho, bem direto para um aluno que quer passar em concurso público, que precisa passar em concurso público, que fez isso como objetivo de vida e eu garanto que com esse curso ele passa. Então essa vai ser a ideia, tá? Esses são meus dois para que o aluno compre aquele curso e seja suficiente. Fala assim, ó, o meu curso de raciocínio lógico é suficiente. Eu tenho videoaula com teoria, exemplos e exercícios. Eu tenho um material em PDF com a teoria resumida, não é aquele 300 páginas que a gente nunca dá conta de ler. Fiz uma teoria resumidinha com exercícios. Separei os exercícios até por ano, para vir os mais recentes primeiro, os mais antigos, por temas. Então tá um curso bem mastigadinho para o aluno estudar. É tipo rezar na cartilha, que ele fez aquela cartilha ali, ele faz qualquer prova de raciocínio lógico. Então essa foi a ideia. São os meus dois cursos. Eleonora, onde eu consigo esse curso mesmo? www.eleonorazevedo.com.br. Tudo junto. Cuidado que o meu nome é Eleonora, é L-I, tá? Azevedo, tudo junto.com.br. Hoje vou dar um prazo aqui de 24 horas, vou tentar prorrogar para 48, deixa eu ver aqui com a administração. Eu vou liberar um cupom de 20% de desconto. Então você vai fazer a compra normal, www.eleonorazevedo.com.br. Na hora que for gerar lá o link de pagamento, você vai pedir um descontinho ali, tá? O que você vai pedir? Ele vai perguntar se você tem um cupom de desconto. Você vai digitar LIVE20, tudo junto, LIVE20, tá? O que você vai fazer? Esse daí ele vai te dar um cupom de desconto de 20%. Assiste a aula. Ah, Leonora, eu gostei da sua didática, me ajudou muito. Vou querer o segundo curso. Entre em contato com a gente que eu libero para você 50% de desconto. Eu tenho certeza absoluta que a sua dificuldade em matemática vai reduzir muito. Que a sua dificuldade para o raciocínio lógico, aquela ideia de raciocínio lógico não tem lógica, você nunca mais vai pensar desse jeito. Você vai aprender de fato. Tá? Vou tentar segurar esse descontinho aí por 48 horas para vocês.
Se você está estudando para algum concurso específico, precisa de uma ajuda para se organizar, me manda um direct depois que eu dou uma analisada para você, te dou algumas dicas. Não consigo te dar um atendimento personalizado porque a demanda é muito grande, mas eu consigo te dar uma ajuda, tá? Então, se você quiser, manda um directzinho que eu consigo te ajudar, te orientar um pouquinho o que você deve ou não deve fazer. Ah, professor, não estou estudando para concurso, estou no ensino médio ainda, mas estou mais perdido que cego em tiroteio. Me manda também, que eu também te ajudo. Não deixe de seguir nas redes sociais, porque o meu projeto é realmente alimentar as minhas redes sociais com vídeos simples de matemática, com assuntos que você consegue aprender de forma rápida, aprender de fato. Então não deixe de acompanhar para você continuar aprendendo a matemática o tempo todo. Eu queria agradecer aos alunos que participaram, que interagiram. Obrigada aqui pelo elogio, falando que eu gosto muito da minha didática. Cauã, será que é Cauã você mesmo que eu tô pensando, lá da escola? Tem tanto tempo que eu não te vejo, que a gente não se encontra, né? Se for, um beijão. Obrigada aos meus alunos que participaram. Quem gosta da didática, quem gosta do meu jeito, continua. Dê sugestões para gravar vídeo, que assunto que você gostaria de aprender. Se você tiver alguma questão que tá aí, ó, te deixando de cabelos brancos, manda essa questão para mim, que à medida eu vou respondendo para você e à medida do possível a gente vai fazer, tá? Eu vou finalizando aqui. Beijão, Cauã. Tudo de bom pra você, tô morrendo de saudade, tá? Depois que isso tudo passar, a gente vai dar um abraço e a gente vai resolver. À medida que vocês forem tendo questões, dúvidas, pode ir enviando pra mim, pode ir mandando pra mim, que eu vou fazendo. Coloca lá nas redes sociais, que eu vou gravando e vou compartilhando com vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Uma boa noite pra todos.